O que diz o princípio de conservação das cargas elétricas? Observe, sempre que você tiver um sistema eletricamente isolado, o que é isso? Vamos imaginar aqui uma fronteira. Dentro dessa fronteira, você tem aí um sistema constituído aí por várias partículas com cargas elétricas e fora aqui o ambiente externo. Esse sistema, a gente diz que ele é eletricamente isolado quando o somatório algébrico, tá certo? Dessas cargas, somatório de todas as cargas, permanece sempre com valor constante. Num sistema eletricamente isolado, beleza? A soma algébrica de todas as cargas, complete aí, é sempre constante. Quer dizer, quando eu somar as cargas antes e quando eu somar as cargas depois, tá? Tem que dar sempre o mesmo valor. Por quê? Pode acontecer algum processo de eletrização, beleza? Pode acontecer alguma reação aqui entre essas partículas, beleza? No caso aqui você percebe que apareceu uma partícula aqui a mais. Mas vamos verificar se o sistema ele é eletricamente isolado. Quantas cargas eu tinha antes? Vamos lá. Quantas cargas eu tinha antes? Pronto, antes eu tinha 5Q mais Q, 6Q, menos 4Q, 2Qzinho, né? Antes eu tinha isso. Beleza. E agora, aconteceu algum processo elétrico aqui e agora eu tenho 8Q positivo e aqui eu tenho menos 3, menos 2 e menos Q. Menos 6Q. Beleza. Então, depois eu tenho o seguinte. Depois eu vou ficar com mais 2Qzinho. Porque 8 menos 6, 2Q. Perceba que antes eu tinha essa carga mais 2Q, aconteceu algum processo e eu ainda continuo com o mesmo somatório de carga de todas essas cargas aqui, ó, mais 2Q. Então eu posso afirmar que o meu sistema ele é eletricamente isolado. Beleza? Então eu digo que o somatório das cargas antes é igual, né, ao somatório, né, das cargas depois. Belezinha? O somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Professor, só isso? Muito simples, né? Vamos aqui dar continuidade. Vamos falar agora sobre contato. Um dos processos de eletrização entre corpos. No processo de eletrização por contato, os corpos envolvidos ficarão com cargas sempre de sinais iguais. Neste caso, nós vamos estudar o contato entre condutores esféricos do mesmo tamanho. Como é que é isso? Vamos lá. Eu tenho o corpo A, e tenho o corpo B. O corpo A está carregado com uma carga mais Qzinho. E o corpo B ele está neutro, certo? Ele está neutro. Beleza? Isso é a situação antes. Quando eu fizer o contato aí entre esses dois corpos, quando eu fizer esse contato entre os dois corpos, encostar um corpo no outro, tem que encostar aqui um corpo, vou ligar um fio do A até o B, e aí fiz o contato. E aí o que é que vai acontecer? Qual é a carga que vai ficar depois? O A, ele vai ficar com Q sobre 2, positivo, né? E o B também vai ficar com Q sobre 2. Perceba que a carga ficou igualmente dividida para os dois corpos. Beleza? Você soma as cargas dos corpos, Q mais 0, e divide pela quantidade de corpos envolvidos. Beleza? Q mais 0 dividido por 2, ficou Q sobre 2. Metade da carga para cada corpo. E se eu conectar aqui esses três corpos agora, A, B e um terceiro corpo C. Então eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar o A com B e o B com C. Perceba que todo esse processo aqui, pessoal, ele é simultâneo, tá bom?
Nós estamos falando aqui entre corpos do mesmo tamanho e contato simultâneo. O que é simultâneo? Que ocorre ao mesmo tempo. Os corpos se encostam ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o corpo A ele tinha uma carga mais Qzinho, o B estava descarregado e o C estava descarregado. B e C estavam inicialmente com saldo líquido de carga 0, ou seja, a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Tá bom, professor? E aí encostou os três corpos. E aí? Vamos pegar o total de carga, Q mais 0 é Q, e dividir por 3, que são 3 corpos. Então vai ficar Q sobre 3 mais Q sobre 3 mais Qzinho sobre 3 para cada corpo. Você soma a quantidade de cargas e divide pelo total de corpos. Vamos escrever isso aqui. A carga final em cada corpo será a mesma no contato simultâneo. Tá? E entre corpos do mesmo tamanho, a carga final será a mesma para cada corpo. Se eles têm o mesmo tamanho, as cargas em cada corpo serão iguais e somente se o contato for simultâneo, ao mesmo tempo. Então, você vai pegar soma das cargas, tá bom? Copia aí no seu caderninho, soma das cargas e dividir pelo total ou pelo número de corpos envolvidos. Beleza? Tranquilinho? Não precisa nem... Professor, isso aqui é uma fórmula para decorar? Não, pessoal, não precisa nem decorar isso aqui porque faz sentido, né? Você somou as quantidades de cargas e dividiu igualmente, tá? Para o total de corpos envolvidos. Lembrando que essa divisão de cargas ela só será igual se o contato for simultâneo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Neste exemplo, pessoal, nós temos aí o seguinte. Observe aí. 3 esferas metálicas idênticas A, B e C apresentam inicialmente cargas elétricas mais 9E. Esse Ezinho aqui é referente ao valor da carga elementar, tá bom? A esfera B, menos 3E, e a esfera C, mais 5E. Perceba que ele disse inicialmente que essas cargas, essas 3 esferas metálicas, se são esferas, então são corpos, e se são idênticas, têm o mesmo tamanho, tá? De acordo aqui com a figurinha. Aí ele diz o seguinte, foram feitos os contatos. Primeiro, A com B, A toca B, beleza? Depois, A toca C. Primeiro o A vai encostar no B, depois o A vai encostar no C. Professor, quando o A encostar no B, ele já, a esfera já muda de carga, né? Quando a esfera A encostar na esfera B, né? A esfera A já muda de carga. E aí, quando ela encostar na esfera C, vai mudar novamente. E aí ele pergunta, item A, quais são as cargas adquiridas por A e B após o primeiro contato? Quais são as cargas adquiridas por A e C após aí o próximo contato, né? E item C, o somatório das cargas antes e depois. Ele pede para a gente conferir e verificar o princípio de conservação da carga elétrica. Pois bem, vamos à resolução. Então, primeiro, pessoal, aqui é o seguinte. Eu vou fazer o contato aqui da esfera A com a esfera B. Quando a esfera A encostar na esfera B, pessoal, contato entre A e B. Vamos fazer. Quando a esfera A encostar na esfera B, nós temos o seguinte. Qual é o somatório, né, dessas cargas aqui? Quem vai ser a carga de A e de B? Eu vou somar as cargas, mais 9E, menos. Professor, não é para somar as cargas, mas lembre que a carga de B é negativa, né? Somei e vou dividir para as duas. Beleza? Isso aqui é entre A e B. Mais 9E menos 3E dá 6E dividido por 2, 3. Isso aqui vai ser o valor da carga de A
e o novo valor da carga de B. Quanto é que vai ser? Mais 3E. 9 menos 3, 6, dividido por 2, 3. Belezinha? Agora, ele diz o seguinte, vamos fazer o contato aí agora entre A e C. Não é isso que ele diz? Ó? Item B. Depois de fazer o contato com A e B, contato com A e C. Pronto, beleza. Vamos fazer agora contato entre quem? Entre A e C. A e C. Pronto, como é que vai ficar? Quem é a carga do A? 9E, professor. Não, a carga do A já mudou. Era 9E, mas ela já fez o contato com B. Agora ficou quanto? Carga de A. Ficou mais 3E. Aí quer dizer que pega a nova carga, né? Exatamente. E a esfera C, ó, que é 5E, positivo. Soma essas cargas e divide para os dois. Por que para os dois? Porque é para A e C, né? Beleza? Agora quanto é que vai ficar aqui? Quanto é a carga de A e quanto é a carga de C? Quanto é que vai dar esse valorzinho aqui? 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4Ezinho. Essa aqui será a nova carga de E e o valor da carga de C. Belezinha? Tranquilo? Então aqui seria o item A e aqui seria o item B. E no item C ele pede para a gente verificar as cargas antes e as cargas depois. Vamos lá. Qual é o total de cargas antes, pessoal? E qual é o total de cargas depois? Vamos comparar isso aqui. Antes eu tinha o quê? Antes eu tinha 9E, menos 3E e 5E. Isso aqui vai dar o quê? 9 menos 3, 6. 6 mais 5, 11. Então, vamos escrever isso aí. Antes, eu tinha 9E menos 3E mais 5E. 9 menos 3, 6 mais 5, 11. Então, essa era a carga que eu tinha antes. E aí, a carga que eu tenho agora depois. Ora, quanto é que vai ficar a carga de A? A carga de A vai ficar... Carga final aqui de A, depois de fazer o contato com B e com C, a carga final de A vai ser mais 4E. A carga de B, aqui, ó, quando A fez contato com B, a carga de B ficou mais 3E. E não mudou mais, né? Mais 3E. E a carga de C, no final, ficou aqui 4, né? 4. Vamos somar isso aqui, para ver se dá a mesma coisa, para saber se o sistema está eletricamente isolado. Se essa soma antes e essa soma depois derem diferentes, então o nosso sistema aí não está eletricamente isolado, né? Vamos lá. 4 mais 4, 8, 9, 10, 11. Então, a soma das cargas antes deu igual à soma das cargas depois. Vale aí o princípio de conservação das cargas elétricas. Belezinha? Perceba que nesse exemplo aqui, o contato não foi simultâneo. O contato foi sucessivo. Por quê? Porque primeiro eu encostei A e B, aí as cargas de A e B já mudaram de valor. Em seguida eu encostei A e C. Beleza? Primeiro eu fiz o contato A e B, as cargas de A e B mudaram de valor, agora o valor de A mudou, e aí com o novo valor de A eu fiz contato com C. Pronto, contato agora entre esferas condutoras de tamanhos diferentes. Quando agora as esferas condutoras possuem aí tamanhos diferentes. Como é que vai ficar aí a questão do contato elétrico entre essas esferas? Vamos aqui, ó. Nós temos aí, neste exemplo, 3 esferas condutoras de raios R, 2R e 3R. Pronto, aqui. Elas estão eletrizadas, respectivamente, com cargas mais 25 Qzinho, mais 10 Qzinho e menos 5 Qzinho. Então, nós temos aqui, vamos lá. Essa aqui, essa pequenininha, ela tem raio R. Essa aqui tem raio 2R e a grandona tem raio 3R. Beleza.
Ele não perceba que a gente não precisa saber os valores dos raios, a gente só precisa saber as comparações entre os raios desses condutores. Com cargas 25Q, ele diz aí respectivamente, então é na ordem que aparece, 25Qzinho, a pequena, essa do meio, mais 10Qzinho, e essa grandona, né, menos 5Qzinho. Pronto. Inicialmente elas estão nessa configuração aqui. Aí você faz um contato simultâneo entre essas esferas. Contato simultâneo como é? Pega o fio, liga essa pequena nessa do meio e pega um fio, liga essa do meio nessa grande. Simultâneo ao mesmo tempo. E em seguida separa essas esferas. Tá, faz o contato simultâneo e aí separa as esferas. E ele pede determine as cargas adquiridas por cada esfera ao final desse processo. O que é que a gente tem que saber para resolver esse tipo de questão, pessoal? Quando eu tenho contato entre corpos do mesmo tamanho, era muito fácil, né? Era só somar essas cargas aqui e dividir por 3. Mas quando tem tamanhos diferentes, acontece o seguinte, que cada carga, né, cada condutor desse, após o contato simultâneo, as cargas vão ficar distribuídas proporcionalmente ao tamanho do condutor. Como assim, professor? Como assim? Que aquela que tem raio R, ela vai ficar com a carga, vamos dizer assim, com a carga X. Aquela que tem raio 2R vai ficar com a carga 2x. E aquela que tem raio 3R vai ficar com a carga 3x. E aí eu não sei quanto é o x, mas eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Princípio de conservação das cargas elétricas. As cargas antes, tá? O somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois. Esse símbolo aqui é só para dizer que é somatório, tá bom? Quanto que é as cargas antes, o somatório? 25, né? 25Q, vamos botar aqui, 25Q mais 10Q menos 5Q. Beleza. E quanto que é o somatório das cargas depois? Ora, depois, a menorzinha tem que ter x, a do meio tem que ter 2x e a maiorzona tem que ter 3x. Belezinha? Precisava nem eu ter colocado esse Qzinho, não. É só para eu achar o valor de x aqui em função do Qzinho. Tá bom? Vamos lá. Aqui vai dar o quê? Ó, 25 mais 10, 35. 35 menos 5, 30 Qzinho. E aqui desse lado eu tenho 6x. E eu vou descobrir quanto é que é meu x. Quanto é que é o meu x aqui, pessoal? 30 dividido por 6 vai dar 5Qzinho. Pronto. 5Qzinho positivo, né? Então quer dizer que o meu x vai ser 5Qzinho. Então, depois aí do contato, né? Depois do contato, quanto é que a carga pequenininha vai ficar? A carga pequenininha vai ficar com x. Então ela vai ficar com 5, né? Vou colocar bem aqui, ó, depois. A carga pequena vai ficar com quanto? Vai ficar com 5Q positivo. Essa carga do meio, ela vai ficar com quanto? Carga do meio, como o raio dela é 2 vezes maior, ela vai ficar com 2 vezes mais carga, 2x. 2 vezes 5, 10. Lembre que a gente achou o x igual a 5Q. E essa carga maior, depois do contato simultâneo, ela vai ficar com 3x. 3 vezes 5, 15Qzinho. Perceba que se eu somar aqui, ó, 10 mais 15, 25, deu todo mundo positivo, né? 10 mais 15, 25, com mais 5, 30. Então, a carga antes era 30Q e a carga final depois continua sendo 30Q. Beleza? Então a gente falou de contato simultâneo agora, mas entre esferas condutoras de tamanhos diferentes, onde as cargas ao final do contato simultâneo será distribuída proporcionalmente ao raio. Beleza? Você estabelece a relação entre os raios,
Quem tem raio 2 vezes maior, fica com o dobro de carga. Quem tem raio 3 vezes maior, fica com 3 vezes mais carga e assim por diante. E aplica o princípio da conservação das cargas elétricas. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos falar agora de contato interno. A gente já falou de contato externo, simultâneo, sucessivo, corpos do mesmo tamanho, tamanhos diferentes. Vamos falar agora de contato interno. Nessa situação, o que a gente tem? Observe. Uma pequena esfera condutora A, de raio 2 centímetros, está eletrizada com uma carga de menos 8 microcoulombs. Perceba que esse prefixozinho aqui, lembrando, ele vale 10 elevado a menos 6. Está no interior de uma casca esférica metálica B de raio aí 6 centímetros. E essa casca esférica metálica B está eletrizada com uma carga de mais 20 microcoulombs. Beleza? Então você tem um fio isolante que passa por um pequeno orifício e permite descer a esfera A até que a esfera A encoste nessa casca esférica B. Então, a esferinha A ela vai descer aí até encostar nessa casca metálica B. Perceba que as duas são esferas condutoras, beleza? Aí ele pergunta no item A, qual é a situação, quais são os valores das cargas finais de cada esfera após o contato externo e os valores das cargas adquiridas por cada esfera se o contato tivesse ocorrido aí externamente. Vamos lá. Vamos escrever aqui algumas informações. Tá bom? Ele disse o seguinte. Primeiro, a esfera condutora A, que é a menor, ela tem raio 2 centímetros. Pronto. Essa aqui tem raio 2. Beleza? R igual a 2 centímetros. E a grandona, a B, tem raio igual a 6 centímetros. Então você já percebe que o raio da esfera grandona, dessa casca metálica B, ela é quantas vezes maior do que o raio da esfera A. Vou chamar aqui de RA e aqui de RB. O raio da esfera B é 3 vezes maior. Então a esfera tem raio R e a esfera B tem raio 3R, 3 vezes maior. Beleza. Então, se a carga A ficar carregada com a carga X, a carga B vai ficar carregada com a carga 3x depois do contato. Mas preste atenção, isso aconteceria se fosse um contato externo, que é o próximo caso. Mas se for contato interno, seguinte, pessoal, como as duas esferas elas estão carregadas inicialmente, são condutoras, e vai haver um contato, todas essas cargas que estão distribuídas na superfície, tá, dessas duas esferas irão passar para a superfície externa, como se fosse apenas um único condutor. O professor não entende não. Quanto é que era o valor da carga elétrica dessa esfera A? Esfera A, tá bem aqui, ó, menos 8 microcoulombs. Então ela tinha menos 8 microcoulombs. Beleza, menos 8 microcoulombs. E a esfera B, ela estava com a carga de quanto? Mais 20 microcoulombs. Quando eu fizer esse contato aqui, essas cargas, toda essa carga que estava aqui em excesso, tá, vai passar pelo fio condutor e se distribuir aqui fora. Então, esses menos 8 microcoulombs vão passar lá para fora, para a superfície externa, beleza? Aqui do condutor. Porque agora você tem que os dois condutores estão ligados. E onde é que a carga em excesso se distribui, né, no condutor? Na superfície externa, não é isso? Então, quando os dois corpos estão ligados, a carga ela não quer saber não, ela pensa assim, ela pensa que é um único condutor e ela vai para onde? Para a superfície mais externa. Então, o que é que vai ocorrer? Que esse menos 8, ele vai sair daqui e ele vai para onde? Ele vai lá para a superfície externa se somar com a carga que já tinha lá. 20 mais 8, quanto é que vai ficar a carga da esfera B? Então, a carga da esfera B, vou subir aqui um pouquinho, a carga da esfera B, ó, ela vai ficar com 20
menos 8, que vai dar 12 microcoulombs, e a carga da esfera A vai ficar nula. Beleza? Por quê? Porque houve um contato entre os condutores. Antes eu tinha 2 condutores, agora com o contato, a carga ela se comporta da seguinte forma. Ela pensa assim, é como se só tivesse um único condutor e toda essa carga em excesso vai para a superfície externa do condutor. De maneira que não fica nenhuma carga aqui, ó, internamente. Belezinha? Lembre-se, em distribuições esféricas de carga, tá? Em equilíbrio eletrostático, não pode haver campo elétrico em seu interior. Beleza? Tranquilo? Lembra desse detalhezinho aí. Show de bola, pessoal? Então, ó, corpos condutores, quando eles estão em contato, para todos os efeitos, eles se comportam como se fosse um único condutor. E toda a carga em excesso, ela vai para onde? Ela vai para a superfície externa. Por isso, a carga que estava na esfera A foi para a superfície externa e se somou com a carga que estava lá, que era da esfera B. Então, por isso que ficou 20 menos 8, 12 microcoulombs, que é a carga da esfera B, e a carga A ficou descarregada. Aí você pode desfazer o contato aqui, tá? Você pode desfazer esse contato que a esfera A já está descarregada. E agora, se o contato for externo, se esse contato ele for externo, pessoal, aí o que é que vai acontecer? Ó? Se o contato for externo, e aí é a situação que a gente acabou de estudar no exemplo anterior. Aqui eu tenho um raio R e aqui eu tenho um raio 3R. Por quê? Porque aqui é 2 centímetros de raio e essa esfera B tem 6 centímetros de raio, portanto é 3 vezes maior. Beleza? É só dividir, ó. 6 por 2, 3. Aí eu sei que o raio da B é 3 vezes maior que o raio da A. Quer dizer, então, que se a A ficar carregada com X, a B vai ficar carregada com 3x. Beleza. E aí eu ajeito aqui, né? Eu faço aqui o princípio de conservação das cargas. Quanto é que eram as cargas antes? Quanto é que era a carga da esfera A? Menos 8 microcoulombs, né? Quanto é que é a carga da esfera B? Mais 20 microcoulombs. E isso tem que ser igual aí a carga depois, que é x mais 3x. Aqui vai ficar 12 microcoulombs igual a 4x. Quanto é que vai dar meu x? X vai ser igual a 12 dividido por 4, 3 microcoulombs. Positivo, né? Então, esse aqui, ó, é o valor dessa carga x, que é a carga que vai ficar distribuída na esfera A. Beleza? Então, na esfera A, a carga vai ser mais 3 microcoulombs. E na esfera B, ela vai ficar com 3 vezes maior o valor de carga. Se x é 3 microcoulombs, 3 vezes 3, 9 microcoulombs. Perceba que a quantidade de carga que ficou depois, 9 mais 3, 12. É igual à quantidade de carga que tinha antes, ó, 12. Antes, carga antes, somatório, né, das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois. Belezinha? Tranquilo?